Oh, Senhor Jesus! Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por mais uma reunião. Senhor, embora seja mais uma reunião, que não caiamos na rotina, que não nos tornemos velhos. Aproveita ainda essa noite. Nos alcance com a tua misericórdia e fale aquilo que está no teu coração. Senhor, nós dependemos de ti. Nós confiamos em ti. Tu és tudo o que precisamos. Senhor, que tu realmente seja o centro dessa reunião. Que a tua presença seja plena nessa reunião. Oh, a tua presença é tudo para nós. Nós queremos a tua presença. Oh, queremos o sorrir da tua face. Almejamos pela tua face. Oh, o Senhor possa sorrir nessa noite. Oh, para cada um de nós, nos agraciando com a tua presença. Senhor, lava-nos com teu sangue precioso. Purifica o nosso coração, ó, de má consciência. Ó, teu sangue é prevalecente. Ele nos purifica de todo pecado e nos livra de toda acusação. Nós te lembramos nesse momento, ó, do teu inimigo. Senhor, repreenda-o. Ó, ele não tem nada conosco. Ele não tem nada nessa reunião. Amarra o maligno. Ó, Senhor Jesus, tu és vitorioso. Senhor, unge os nossos ouvidos. Livra-nos de todo ouvir tendencioso. Senhor, dá-nos clareza, ó, a respeito da tua economia. Nessa noite nos posicionamos em ti, para que possa ser falada revelações de Deus. Não apenas palavras humanas, não apenas baseado em nossa capacidade, porque realmente reconhecemos que nada somos e nada podemos fazer, também nada temos em nós mesmos, pois tu és tudo e em todos. Ó Senhor Jesus! Amém. Amém. Irmãos, continuando mais uma série, mais uma mensagem dessa série de mensagens maravilhosa que nós estamos estudando. Não só estudando no sentido de obter conhecimento, mas eu espero que todos nós estejamos comendo aquilo que o Senhor tem disponibilizado para nós nesses últimos tempos. Porque um dos grandes segredos para vivermos uma vida da igreja cheia de realidade, cheia de vitalidade, cheia de frescor, longe de qualquer tipo de mornidão e de rotina, é comer o Senhor. Comer o Senhor nos revigora, nos supre, nos sustenta, nos fortalece e abre ainda mais apetite para comer mais e mais desse Cristo todo inclusivo. Esse Cristo é a terra que mana leite e mel e Ele tem tudo que nós precisamos para nós vivermos uma vida da igreja e uma vida cristã cheia de vitalidade, cheia de realidade. E o tema geral, para a gente não esquecer desse reavivamento matinal que nós estamos estudando, é viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Viver e servir segundo a economia de Deus a respeito da igreja. Como nós vimos em mensagens anteriores, o viver e o servir nosso, ele é afetado a partir do momento que nós somos capturados pela luz pela luz radiante e irresistível de Deus, revelando para nós a sua economia. Então, nesse aspecto, é muito importante nós sermos aqueles que amam a luz. Porque quando a luz resplandece e quando a visão celestial é desvendada para nós, verdadeiramente nós nos entregamos para essa visão. E ao nos entregarmos para essa visão, o meu viver e o meu servir, eles são completamente revolucionados. Então eu passo a viver uma vida cristã como um verdadeiro vaso aberto,
para todos os dias me voltar ao Senhor e receber o seu dispensar, para que através dessa experiência de receber o dispensar divino, da Trindade divina, esse Cristo vai sendo constituído em mim. E quanto mais Cristo é constituído em mim, quanto mais experiências de Cristo nós temos, pelo fato de estarmos sempre debaixo do dispensar divino, da Trindade divina, mais igreja nós vamos experimentar, mais igreja haverá. Ou seja, o Cristo que vai sendo trabalhado em nós, através desse dispensar divino, é a igreja sendo expandida. Por isso é muito importante a gente ter a clareza de que comer o Senhor e tomar Cristo como a nossa vida e suprimento de vida, isso faz total diferença para nós vivermos uma vida da igreja cheia de realidade, na economia de Deus. Sem isso, nós temos apenas vaidade de vaidades e nos tornaremos uma igreja local como sendo uma casca vazia, sem realidade. Por isso, nessa noite, como os hinos que nós cantamos, como as orações que os irmãos proferiram, que isso realmente nos impacte, a ponto de sairmos dessa reunião nessa noite com esse sentimento de que eu preciso mais de Cristo. Amém. E por que eu preciso mais de Cristo? Porque, como fala na mensagem dessa noite, eu tive um sentimento agora sentado ali na cadeira, a mensagem dessa noite fala sobre sermos um bom ministro de Cristo. E eu estava considerando ali a própria experiência de Paulo ao escrever essa carta para o seu jovem cooperador Timóteo. Eu fiquei considerando o Timóteo recebendo essa carta do apóstolo Paulo. Um jovem que provavelmente era tímido, porque se assim não fosse, Paulo não teria dito que Deus não nos tem dado espírito de covardia. Provavelmente ele, como um jovem, ele estava ali sentindo-se acuado diante de pessoas mais velhas do que ele, e Paulo exortou Timóteo para que Timóteo cuidasse da igreja ali em Éfeso e ele fosse fiel no sentido de evitar que ensinamentos diferentes penetrassem na igreja, e enfatizou para que ele ensinasse somente a economia de Deus. E analisando aquela inspiração de Paulo a escrever essa carta para Timóteo, eu estava refletindo no sentido de que todos nós aqui precisamos voltar a essa epístola, porque se os irmãos notarem bem, essas mensagens que nós estamos vendo estão baseadas em 1 Timóteo. Então, nesse sentido, todos nós precisamos ter espírito de Timóteos. Ou seja, não é apenas um falar que os irmãos tiveram uma ideia agora de falar sobre não, é algo que realmente é necessário para as igrejas na restauração do Senhor hoje. Todos nós precisamos ter esse coração e esse espírito de compreender, poxa, eu sou um Timóteo, e essa carta chegou para mim. Então eu preciso tomar posse dessa realidade e ser fiel, como Timóteo foi fiel. Como nós veremos na mensagem dessa noite, Timóteo, ele seguiu de perto o ministério do apóstolo Paulo. Ele seguiu de perto, significa que ele seguiu fielmente o ministério do apóstolo Paulo. Por isso, ele foi um jovem útil nas mãos do Senhor e ele pôde cooperar com o apóstolo Paulo, logicamente, e cooperou com o próprio Senhor Jesus no que diz respeito a levar a cabo a economia de Deus com respeito à igreja, na igreja em Éfeso.
Para isso, todos nós essa noite precisamos, primeiramente, quando chegamos nessa mensagem, nós precisamos nos lembrar das mensagens anteriores que nós ouvimos. E numa delas, na mensagem 4, falou muito a respeito de uma vida adequada de oração. Nós todos precisamos ter essa vida adequada de oração. Como nós vimos a respeito do Urim e do Tumim, nós precisamos carregar os irmãos nos nossos ombros e no nosso peito, ou seja, carregamos os irmãos, amando os irmãos, levando os irmãos à presença do Senhor e fazendo orações que são para benefício do propósito eterno de Deus. Do contrário, nós temos a tendência de orar somente para as nossas coisas, porque o inimigo, ele trabalha insistentemente, levando-nos a olhar somente para os nossos interesses e somente para as coisas dessa vida. E com isso, nós, de maneira até involuntária, oramos achando que estamos realmente orando, mas quando na verdade nós estamos ali orando pelos nossos interesses, orações que muitas vezes não chegam nem ao trono de Deus. Então nós precisamos ter essa vida de oração adequada. E uma característica da igreja antes da volta do Senhor, como fala lá em Isaías 56:7, é que a igreja se tornará uma casa de oração para todas as pessoas. Irmãos, eu estava vindo agora no carro, a palavra de Deus fala: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Nós precisamos exercitar esse espírito de oração e orar pela igreja, pelos irmãos, pelos interesses do Senhor, e chorar pela situação dos cristãos de modo geral, porque muitos deles estão passando fome, porque como nós veremos essa noite, muito pouco de ministrar Cristo como vida é realizado entre o povo de Deus hoje. Então, primeira coisa que nós precisamos é ter uma vida de oração. O hino que nós pedimos, o 493, falou de aprendermos a exercitar o Espírito. Então, o segundo ponto que nós precisamos ter de atenção é que todo o nosso viver e servir deve ser na esfera do Espírito. Não podemos confiar na nossa capacidade, não podemos confiar naquilo que achamos que somos capazes ou achamos que temos de bom para oferecer para a igreja, mas nós precisamos verdadeiramente nos voltar à parte mais profunda do nosso ser. Todos nós temos um espírito humano que um dia foi regenerado, reavivado pelo Espírito que dá vida. Agora nós somos um só Espírito com o Senhor. Então, quando nós nos voltamos para o Espírito, exercitando as funções do nosso Espírito, exercitando o nosso Espírito, nós viveremos na esfera do Espírito. E o nosso viver e servir será na esfera do Espírito. Essa esfera do Espírito é a esfera do Santo dos Santos. Nós viveremos uma vida de Santo dos Santos, cheios da presença e do resplandecer da glória de Deus. Essa esfera é a esfera da Nova Jerusalém. Nós viveremos a Nova Jerusalém hoje e um dia a viveremos em plenitude por toda a eternidade. Os irmãos acreditam que o nosso espírito é a realidade da Nova Jerusalém? Nós precisamos nos voltar ao nosso espírito. Ali no nosso espírito nós temos a vida e a obra da eternidade. Então o nosso viver e o nosso servir será de acordo com essa realidade. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é ser um bom ministro de Cristo. E como nós vamos ver agora, no algarismo Romanos número 1, ele cita o próprio versículo de 1 Timóteo 4,6. Então ele fala: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus,
nutrido com as palavras da fé e do bom ensinamento que tem seguido fielmente. Lendo essas mensagens, eu toquei nessa semana muito numa palavrinha aqui desse 1 Timóteo 4,6. Quando Paulo fala para Timóteo, expondo estas coisas, Paulo já tinha discorrido ali no primeiro capítulo sobre não permitir ensinos diferentes, mas falar sobre a economia de Deus, e deu vários ensinamentos, bons ensinamentos, ensinamentos saudáveis para Timóteo. E Paulo fala, expondo essas coisas, serás bom ministro de Cristo Jesus. Eu toquei, irmãos, e eu desfrutei muito essa semana dessa palavrinha, nutrido. Puxa, essa palavra realmente me tocou essa semana. Nutrido, ou podemos usar também alimentado. Por isso que eu comecei falando sobre a necessidade de sermos aqueles que devoram, que comem a palavra de Deus. Essa nutrição é que vai nos capacitar a sermos bons ministros de Cristo. Timóteo, ele não somente recebeu um ensinamento de Paulo e por conta da sua capacidade natural, ele, um jovem, inteligente, Paulo, super inteligente, ele, em suas epístolas, se os irmãos lerem com esse espírito, Paulo, ele não era o sentimento dele não era dar uma aula para os irmãos a respeito de Cristo, que Cristo é isso, a igreja é aquilo. O espírito de Paulo, lendo as epístolas de Paulo, você vê e você sente que o tempo inteiro ele está ministrando Cristo para nós como vida e suprimento de vida. Você lê as epístolas de Paulo, parece que você está num restaurante e ele está servindo diversos pratos deliciosos e isso vem para nós em forma de comida, de suprimento de vida. Isso nos preenche, isso nos enche com Cristo como a nossa realidade. Então, Paulo, mencionando, Timóteo, nutrido, ou seja, Timóteo era alguém que se alimentava da palavra de Deus. Por isso, ele estava qualificado a ser um bom ministro de Cristo, porque ele foi alguém que se alimentou da palavra de Deus. Ele comeu a palavra de Deus. E aí eu lembrei de uma mensagem, eu lembrei de uma mensagem, acho que essa eu estava até lá, foi do treinamento de Deuteronômio, lá nos Estados Unidos. O irmão Ed Marks comentou que uma vez um irmão chegou para ele e falou assim, poxa vida, Ed Marks, esse irmão que deixou a restauração do Senhor, tantos anos na restauração do Senhor, leu quase todos os estudo-vidas, não lembro se foram todos ou quase todos os estudo-vidas, e como pode, depois de tudo isso, deixar a igreja, deixar a restauração do Senhor? Ele falou, ele leu, mas ele nunca comeu o ministério. A chave do sucesso, da nossa permanência na vida da igreja, de uma maneira cheia de positividade, ou seja, não essa positividade do ser otimista que é pregado aí, mas cheia de positividade no sentido de ser uma pessoa positiva, é uma pessoa agradável, é você comer Cristo como alimento, é você comer o ministério, comer as palavras do ministério. Isso nos guarda e nos preserva na igreja, sempre como jovens cheios de frescor. Não interessa a nossa idade e o nosso tempo de casa, mas entrando nessas palavras, sendo nutrido com essas palavras, puxa vida, a vida da igreja nunca deixará de ser uma lua de mel para nós. Porque muitos quando vêm para a igreja, vêm naquela lua de mel, mas depois de um tempo, fica velho, por quê? Para de comer, para de ser nutrido.
e ao invés de ministrar Cristo, de ministrar vida aos irmãos, ele torna-se um fator de morte, um maldizente, uma pessoa que fica desagradável, você não tem vontade de estar perto. É aquele tipo de pessoa que vira até o centro de informação da igreja. Você quer saber de tudo que acontece entre os irmãos, essa pessoa sabe de tudo. Negativa, fofoqueira, vai... E depois de um tempo, porque ela vê que ninguém mais, perdoe-me, irmãos, a palavra, mas sendo, claro, direto. Essa igreja não presta, ninguém presta naquela igreja lá. Lá eles falam tudo Por quê, irmãos? Isso é estratégia do inimigo. Não é a pessoa que é o problema, mas o inimigo tomou posse dos pensamentos dela, ela deixou de se alimentar da palavra, ela ficou vulnerável. Ela deixou de se nutrir da palavra, ela ficou vulnerável. E uma pessoa vulnerável, ela começa a acreditar nas mentiras do diabo e ela vira esse tipo de pessoa. Mas, assim como Timóteo, sejamos nutridos com as palavras da fé e do bom ensinamento. Mas para sermos nutridos com essas palavras da fé e do bom ensinamento, nós precisamos, irmão, ter a atitude de seguir fielmente a igreja, a restauração do Senhor, o ministério na restauração do Senhor. Esse seguir fielmente é seguir de perto. Se nós formos aqueles que simplesmente fiquem e param ali somente no matinal, é bom, mas nós temos mantimentos ali na livraria da igreja. Olha quanto mantimento que nós temos, dos quais nós podemos nos satisfazer. Eu não sei a experiência dos irmãos, mas eu tenho um apreço pelo ministério na restauração do Senhor, que quando a gente estuda essas mensagens, a gente fica até pesaroso e pensando, Senhor, será que eu vou viver bastante para dar tempo de comer e de entrar em tudo que tem para entrar? Porque só nesse pouquinho que a gente já lê e que a gente desfruta, puxa, mas como isso nos revigora, como isso nos refresca, como isso nos lava, como isso nos dá prazer em estar nas reuniões com os irmãos. Eu leio um estudo vida, eu tenho vontade, porque, irmãos, quando a gente fala de ler o ministério, supõe-se que todo mundo já tem o hábito e a prática da leitura da Bíblia. É logicamente que a Bíblia é insubstituível. Então, a nossa leitura da Bíblia, ela tem que ser diária e nós temos que ser fiéis em também inspirar o sopro de Deus na nossa leitura da palavra. Mas quando você lê os estudos vida, quando você lê os livros do ministério, imediatamente gera amor pela palavra de Deus, amor pelos irmãos e vontade de estar reunidos com os irmãos. E quando isso acontece, o que dá vontade de fazer nas reuniões? Ministrar Cristo como vida uns para os outros. Porque nas reuniões da igreja, o que nós temos de mais precioso é que todos podem funcionar, todos podem falar pelo Senhor, todos nessa semana, eu tenho certeza, independente de qual foi a sua semana, assim como uma palavra me tocou, mas eu creio que talvez um versículo te tocou, você desfrutou de algo. Não retenha esse algo para você. Ministre essa vida que foi constituída em você para a igreja. Isso gera edificação e essa prática vai nos tornar bons ministros de Cristo. Irmãos, que o Senhor realmente nos ilumine nessa noite para nós vermos que um bom ministro não é aquele que está atrás do púlpito pregando como um pregador eloquente, falando uma palavra que impressiona a plateia. Um bom ministro de Cristo é aquele que quando abre a boca, vida é infundida na outra pessoa. Dessa forma, todos nós aqui, sem exceção, pode se tornar um bom ministro de Cristo. Porque Deus
em sua justiça, Ele deu pelo menos um dom para cada um. Então, ao exercitar esse dom, sem sombra de dúvidas, eu e você podemos ministrar Cristo uns para os outros. Uma ministração de Cristo de um para os outros enche essa reunião de Cristo. Quando essa reunião é cheia de Cristo, o que acontece? A glória de Deus é manifestada na igreja. Irmãos, que pode ser mais precioso que isso? Então, irmãos, quando acabar essa mensagem, não retenha nada para você. Aquilo que o Senhor te tocou, sem ler, né, a semana do matinal, pegue uma frase, duas frases, duas sentenças no máximo, um versículo, exercite o Espírito e ministra Cristo para os irmãos. A sua porção talvez vai ser a salvação de alguém aqui nessa noite. Que o Senhor realmente nos torne esses bons ministros. E como fala o um bom ministro de Cristo é alguém que serve Cristo às pessoas, ministrando-lhes Cristo como Salvador, vida, suprimento de vida e todas as coisas positivas. Eu me lembrei essa semana da experiência do irmão Atmani com a irmã Margaret Barber. O irmão Atmani, ele sempre quando chegava um pregador renomado e que falava muito bem, ele chamava a Margaret Barber para levar lá, agora ela vai gostar desse aí. Aí ia lá e levava. E toda vez que isso acontecia, ela virava para ele e falava, isso não é vida. Então várias pregações aconteceram, o Atmani levava a Margaret Barber e ela, no seu discernimento aguçado, e pelo fato dela ser uma pessoa nutrida e ter um discernimento espiritual adequado, ela conseguia detectar que aquela pregação não era uma ministração de vida, era apenas uma boa exposição, um bom orador, mas vida não era ministrada. Em contrapartida, ela era uma pessoa que ao sentar do seu lado, o silêncio dela transmitia vida para você. E imagina quando ela abria a boca para falar, haja vista o fruto gerado dela, que foi o irmão Atmani, que até as bíblias de anotação dela, ela deixou, no testamento dela, ela deixou todo o material dela para o irmão Atmani. Tamanho foi ele aceitando ser treinado por ela. Ou seja, ele se submeteu a ser treinado e ensinado a ser uma pessoa recebedora de vida para ministrar vida. Então, não é bom quando você conversa com uma pessoa, lembrei de outra, hoje estou lembrando de várias experiências, lembrei de uma outra comunhão que a gente teve com o irmão Rick Acosta. A irmã Karen lhe perguntou para ele sobre por que quando tem pessoas que você vai visitar, você sai de lá, parece que você sai sugado, você visitou aquela pessoa, mas você sai seco, sugado, parece que esgotado. E tem outras pessoas que você visita, você sai revigorado, cheio de frescor, cheio de vida. Ele falou, existem pessoas que elas estão no corpo de Cristo e elas são sugadoras da nossa energia, elas sugam a vida, mas de uma maneira negativa. Com esses, a gente precisa ter o discernimento para não desperdiçar o nosso tempo. Agora, com esses que quando você conversa, você vai fazer a visita, mas você sai revigorado. Ele falou, então invista o seu tempo nesses que realmente estão abertos para esse tipo de experiência. Não é gostoso quando você senta do lado de uma pessoa e 3, 4 palavras que ela fala, você, puxa vida, que irmão prazeroso de estar do lado. Ou seja, é um irmão que está experimentando Cristo como Salvador, vida, como suprimento de vida, como todas as coisas positivas. E ele serve para você como um bom ministro, então ele pode ministrar vida para você. Que todos nós sejamos esse fator de gerar vida nos irmãos e não sugar os irmãos.
Puxa, é muito rico saber que eu posso me achegar a alguns irmãos aqui e saber que em conversas, em comunhões com eles, eu vou ser suprido com vida e eu vou ser suprido com todas as coisas positivas. Você sai lavado. Puxa, como é gostoso. Você fala, puxa, Senhor, era isso que eu precisava. Obrigado porque o Senhor mandou esse irmão hoje para falar comigo. Eu creio que todos nós já tivemos experiências assim, né? Se queremos ministrar Cristo aos outros, nós mesmos precisamos ser nutridos. Um bom ministro de Cristo não somente ensina os outros sobre Cristo, mas ministra-lhes Cristo como vida, como comida. Olha lá, Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jeremias 15,16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Ezequiel 3:1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu de comer o rolo. Então me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas desse rolo que eu te dou. Eu o comi e na minha boca me era doce como mel. Puxa, Senhor, nós queremos comer de ti, Senhor. Amém. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse apresentar sobre Cristo, talvez, por conta da influência do cristianismo degradado, da tradição, da religião, da teologia sistemática, nós somos meio pendentes a achar que quando uma pessoa intelectual, das faculdades mentais exercitadas, extremamente capacitada, conhecedora de Gênesis e Apocalipse, capaz de citar numa mensagem, se olhar na Bíblia, uns 30 versículos de cor, e vai lá, destrincha a Bíblia, conhece línguas, grego, hebraico, e, puxa, você olha, você fala, meu Deus, esse é... Irmãos, não necessariamente o que ele está transmitindo, o que ele está ministrando é Cristo. Isso, para termos esse discernimento dessas monte de pregações hoje no meio da cristandade sobre o que é vida ou o que não é vida, nós precisamos, primeiro, estar equipados com a palavra, nutridos com a palavra, e precisamos de um espírito exercitado para que realmente a gente tenha o discernimento do que é ministrar Cristo como vida e do que é você ser impactado na sua emoção e na sua mente, recebendo um ensinamento sobre Cristo. Você sai de uma reunião sabendo todos os pontos a respeito de Cristo que foi falado numa mensagem, mas sai da mesma forma como entrou. Você sai com tudo bonitinho. Por quê? Porque aquilo que nós exercitamos quando vamos falar a palavra de Deus é aquilo que nós vamos tocar nas pessoas. Se eu sou uma pessoa que exercito muito a minha mente, minha emoção, para falar uma mensagem, eu vou tocar a mente e a emoção dos irmãos. Mas se eu realmente vivo, tenho essa vida de oração, vivo na esfera do Espírito, exercitando o Espírito, até o Vitor citou na mensagem 4, né, de um abismo chamar outro abismo, ou seja, o mais profundo do meu ser vai alcançar o mais profundo do seu ser. Então há uma transmissão aqui de espírito para espírito, ou seja, eu consigo alcançar o seu espírito porque da minha ministração vai sair Cristo como vida para dentro dos irmãos,
e nesse sentido nós falamos Deus para dentro dos irmãos, e não só sobre Deus. Que o Senhor realmente nos dê esse discernimento para a gente se tornar pessoas ministradoras de vida. E nesse sentido, ser nutridos pelo Senhor. Qual que é o conceito da maioria dos cristãos quando eles se convertem? Eu fui salvo, recebi o Senhor, agora eu tenho que fazer algo para Ele. Mas, quando a gente volta lá para a árvore da vida, o que o Senhor Jesus falou para o homem? Para comer dele, para comer da árvore da vida. Árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e a árvore da vida estava lá para o homem se alimentar de Cristo como vida. Esse era o conceito de Deus no Velho Testamento, e isso não muda quando chega no Novo Testamento. Porque quando Cristo vem e arma tabernáculo entre nós, cheio de graça e de realidade, Ele vem como a árvore da vida, para que as pessoas fossem até Ele e pegassem um fruto ali e tomassem dele como alimento. Mas qual que era o conceito dos religiosos naquela época? Senhor, qual é o maior mandamento? Senhor, o que fazer para ser salvo? A mente religiosa sempre tem o conceito de o que fazer, como fazer, mas no coração de Deus está: coma de mim, se alimenta de mim, eu sou a sua vida e o seu suprimento de vida. Esse comer e esse nutrir espontaneamente gerará algo em nós, e isso fluirá de nós espontaneamente para os irmãos, e os irmãos vão ser nutridos. Por isso que eu fui muito impressionado com essa palavra nutrido, irmãos. Eu estou batendo forte nesse aspecto de sermos nutridos com a palavra, porque é isso que vai nos capacitar a ser bons ministros de Cristo. Deixa eu avançar aqui, senão não vai dar tempo de terminar o esboço aqui. Precisamos ministrar as riquezas de Cristo como alimento espiritual aos outros, para que sejam nutridos e cresçam em vida. A palavra de Deus é associada ao leite e ao alimento sólido, que são para nutrição. Fala lá em Hebreus, de alimento sólido para os maduros, e o leite sem dolo da palavra é aqueles que são mais imaturos e estão se alimentando de leite. E para os que estão no início, realmente o leite ele faz muito sentido, e como crianças recém-nascidas nós devemos desejar ardentemente o leite sem dolo da palavra. Mas, irmãos, eu não tenho certeza, mas acho que os hebreus eles já tinham mais de 12 anos de convertidos quando Paulo escreveu a carta aos hebreus. Eu não tenho certeza. Mas eles já tinham um bom tempo de jornada cristã. E Paulo fala para eles que que ele não podia ainda dar alimento sólido para eles, porque eles eram como crianças. E eu fiquei perguntando, checando a minha experiência com o Senhor. Eu falei, poxa, quanto tempo eu estou na vida da igreja? Será que eu ainda estou querendo leitinho? Ou eu já passei de 10, 15 anos na vida da igreja e está na hora de alimento sólido? A gente precisa considerar a nossa jornada e o nosso tempo de vida da igreja para ver se nós estamos ainda querendo só leite ou se realmente o Senhor já pode dar alimento sólido para nós nos tornarmos crentes maduros. Os irmãos, não sei se os irmãos têm percebido, mas o que nós temos ouvido e o que tem sido falado é alimento sólido. E esse alimento sólido, irmãos, no primeiro momento, pode ser difícil de a gente compreender e difícil de penetrar. Mas quando ele penetra, nunca mais sai de nós. Quando ele realmente é infundido em nós, ele penetra as nossas entranhas e é constituído em nós, realmente é algo que não sai mais de nós. Então o Senhor nós precisamos checar essa nossa experiência, E isso vai fazer com que nós nos tornemos unânimes e tenhamos uma só voz e falemos todos a mesma coisa.
Esse falar a mesma coisa não é porque a gente lê o matinal, então todas as igrejas da restauração do Senhor lê o matinal e é por isso que nós somos unânimes. Não, é porque todos nós só nos importamos com Cristo, nós esquecemos de tudo mais para ter Cristo, como fala em Filipenses, né? Avançando para o que está adiante. O que está adiante de nós é Cristo. Então nós precisamos desejar e querer somente Cristo e nada mais. Dessa forma nós falamos a mesma coisa. E qual é essa mesma coisa? Cristo. A economia de Deus ministrada entre todas as igrejas na restauração do Senhor. Um bom ministro de Cristo sacrifica-se e deixa de lado. E um bom ministro de Cristo, o 2, sacrifica-se e se deixa de lado para manter o caráter absoluto da verdade. A verdade não pode ser confiada a uma pessoa que anda segundo os seus sentimentos. O homem deve ir contra si mesmo para estar do lado da verdade. Em 1 Timóteo 3,15, fala que a igreja é a coluna e base da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e base da verdade. A verdade é a verdade. Independente da minha condição e da minha situação, a verdade é a verdade e ponto. A minha condição humana, a minha situação, ela não pode afetar o caráter absoluto da verdade. Se eu estou bem, se eu estou mal, eu não posso reduzir o padrão da verdade porque eu não estou numa situação boa. Ah, mas se eu estou bem, eu vou elevar o padrão da verdade porque agora eu estou bem. A verdade, ela tem o seu caráter absoluto. Então, dessa forma, eu preciso colocar-me de lado, negar o meu ego e manter o caráter absoluto da verdade. Essa verdade, como nós vimos em mensagens passadas, a restauração do Senhor, ela está restaurando a luz da verdade. Essa verdade não é apenas uma verdade contradizendo algo que é mentira, mas é o próprio Deus triuno sendo constituído em nós como verdade, ou realidade, ou veracidade. A coluna, ela sustenta. Aquela coluna que tem lá embaixo, que está sustentando essa parte de cima, o que acontece se eu remover aquela coluna de lá? Tudo isso aqui desmorona. Se eu quiser chegar até aquela coluna, eu preciso ir até aquela coluna. Eu não posso usar a verdade como essa cadeira que eu ponho ela em qualquer lugar. Agora eu estou numa condição aqui, a verdade vai ser assim. Ah, porque o Gessé falou bravo comigo, também amanhã eu não concordo com a reunião da mesa ser do jeito tal, porque ele falou desse jeito comigo, ele tem que vir pedir perdão para mim, e depois ele pega e questiona algum aspecto a respeito da verdade e deixa. Ele até justifica com a palavra de Deus que ele está certo, mas ele não mantém o caráter absoluto da verdade. Independente da minha situação e da minha condição, a verdade é a verdade. Em relação à verdade, um bom ministro de Cristo coloca-se de lado e ele se posiciona ao lado da verdade. Um bom ministro de Cristo, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus, fala oráculos de Deus para a glorificação de Deus, a expressão de Deus. Ele não busca a sua própria glória para expressar a si mesmo, mas exercita continuamente o seu espírito para rejeitar o ego, não pregando a si mesmo, mas exaltando Cristo como Senhor e considerando-se um escravo para servir os crentes. Puxa, irmãos, esse aspecto realmente também me impressiona, porque um despenseiro da multiforme graça de Deus é alguém que ministra os vários aspectos do Deus triuno. Nós temos experiência com Deus triuno e nós o ministramos em vários aspectos. E quando nós ministramos o Deus triuno dessa forma, como pratos deliciosos para os irmãos comerem, nós precisamos nos atentar que eu não sou nada,
eu não mereço consideração, não mereço reconhecimento, eu não mereço glória, até porque a glória é dele. Eu não sou nada, nós não somos nada. Nós simplesmente somos canais através dos quais o Senhor possa ter a liberdade de fluir livremente pelo fato de experimentarmos a sua economia todos os dias. Então, eu não sou nada, nós não somos nada. E eu fiquei tocado porque o irmão colocou aqui um versículo de Levítico 4:9, que ele fala da purificação do leproso. Eu sou isso. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com alguma situação de que nós fizemos algum serviço para o Senhor, ou nós estamos participando de algum serviço, depois de uma comunhão de um serviço, do que eu preciso? Olha o que fala Levítico 4:9, 14:9. Ao 7º dia rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então vamos lá, item por item, ó. O cabelo da cabeça significa a glória do homem em sua autoexibição. A barba é a honra, ele se auto-honrando, ele se considerando digno de honra do homem. As sobrancelhas, as excelências do homem, méritos e virtudes recebidas do seu nascimento natural. E todos os pelos do corpo, a força e a habilidade natural do homem. Ou seja, o leproso, ele tinha que raspar tudo isso aí. Então, quando nós passamos por experiências, e conforme está falando aqui, que nós falamos segundo os oráculos de Deus, e a glória é toda de Deus, e nós não podemos falar de nós mesmos, nem ter a glória para nós, ele fala que o raspar de todo o cabelo e banhar-se na água equivale ao raspar do ego com toda a sua glória, honra, excelências, méritos, virtudes, força e habilidades através da navalha da cruz. Irmãos, não é impressionante? Agora, eu volto lá no começo. Sabe de onde eu tirei isso aqui, irmãos? Do estudo Vida de Levítico. Irmãos, o ministério é maravilhoso, irmãos. O ministério é rico. O irmão Lee fala que o objetivo dele, quando ele dava as mensagens dos estudos Vida, era produzir mantimento para que todas as igrejas da restauração do Senhor fossem ricas e cheias do suprimento de Cristo. Irmãos, você lê uma nota dessa, um trecho desse, não dá vontade de você chegar em casa agora e pegar a Bíblia e comer essas palavras? Achada as tuas palavras, logo as comi. Puxa, irmãos, maravilhoso. Eu amo esse ministério, que bênção. Então, irmãos, o que nós precisamos? Da cruz, do raspar da navalha. Tudo que eu acho que eu tenho, toda a minha glória, isso aí não é nada, eu não sou nada. Eu preciso todos os dias dessa navalha da cruz me podando, raspando tudo que é de mim mesmo. Maravilhoso, irmãos, que bênção. Quando não temos nada e somos nada, seremos limpos e purificados. Puxa, que maravilha. Um bom ministro de Cristo ministra a vida e serve os santos segundo o princípio da árvore da vida e não o princípio da árvore do certo e errado. Em seu ministério, ele mantém o seguinte princípio e regra de conduta, segundo o exemplo de Paulo, a enfrentar problemas na igreja em Corinto. Devemos nos concentrar nele e não em nenhuma pessoa, coisa ou questão além dele. Devemos centrar nele como nosso único centro designado por Deus para que todos os problemas entre os crentes sejam resolvidos. Imagina a igreja em Corinto, cheia de problema. Paulo poderia, em cada um dos problemas, descrever ali em detalhe com tudo que ele tinha de conhecimento. Para esse problema é assim, assim, assado. Para esse outro aqui você vai fazer isso, isso e aquilo. Dá um manual de resolução de problemas. Mas o que Paulo faz? Decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo Jesus e este crucificado.
todos os problemas na igreja são resolvidos com Cristo e este crucificado. Se essa é a nossa experiência, nós, agindo nesse princípio de dependência do Senhor para tudo, porque ministrar segundo o princípio da árvore da vida é você depender de Cristo para tudo. Você não confia em você, na sua capacidade, na sua expertise de resolver problemas. Você age dependendo do Senhor e não no princípio do certo e do errado, mas no princípio da vida. E isso resolve os problemas entre nós, entre os irmãos, na vida da igreja. Um bom ministro de Cristo, irmãos, isso aqui é demais. Um bom ministro de Cristo é como a buscadora amada descrita em Cântico dos Cânticos. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua. Eu vou ler. O mel é doce e restaura a alma dos aflitos. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O leite alimenta os imaturos. 1 Pedro 1,2, como nós já lemos, né? O leite sem dolo da palavra. Olha que maravilhoso, irmãos. Vou dar a dica de novo, tá no ministério, hein? A doçura do mel e o leite nutritivo debaixo da língua da amada do Senhor indicam que ela havia acumulado as riquezas do Senhor como sua comida espiritual. Ela acumulou tantas riquezas que o alimento parece estar debaixo da sua língua e ela pôde dispensar esse alimento aos necessitados a qualquer momento. O mel estava debaixo da língua dela, e o mel, como fala aqui, ele é doce e restaura a alma dos aflitos. Já teve a experiência de você estar mal na sua alma, afligido, e um abençoado irmão que está vivendo como um bom ministro de Cristo, ele fala palavras doces para você, aquelas palavras doces como mel, restaura a sua alma, te liberta da sua aflição. Imagina nós sendo esse fator de restaurar a alma de alguém que está afligido. Puxa, que maravilhoso. Seu tesouro interior das palavras doces e nutritivas do Senhor não foi produzido da noite para o dia. Ela vem de um longo período de atividade interior, de reunir e guardar cuidadosamente. Esse é o único bem daquele que é ensinado por Deus com as palavras saudáveis do ensinamento saudável da economia de Deus. E é legal porque o favo de mel, quando ele é extraído, quando ele goteja, ele vai de uma maneira demorada, suave, caindo, né? Não sei quem já viu favo de mel. Ele não é rápido, ele desce suave. E esse armazenar da buscadora foi de um longo período. Imagina quanto do favo de mel foi caindo na boca dela. Quanto tempo demorou para aquele favo de mel ser constituído, para aquele mel escorrer debaixo da língua dela. Aí ela se constituiu com essas palavras doces, com mel e leite. Olha que significativo, irmãos. O Cristo, quando o Cristo todo inclusivo que nós desfrutamos, né? Quando o povo de Israel ele foi levado para a boa terra, o que manava naquela terra? Mel e leite, leite e mel. Os irmãos percebem que quando nós desfrutamos do Cristo todo inclusivo, como a nossa boa terra, mel e leite estarão debaixo da nossa língua, guardaremos as palavras do Senhor no nosso coração. Aí quando alguém aflito, quando alguém imaturo vem e nos contacta, o que acontece? Mel e leite é ministrado. A alma desse irmão é restaurada e esse irmão imaturo recebe um pouco mais de vida para ele crescer em vida, para que ele se torne alguém maturo a ponto de estar adequado para receber alimento sólido. Puxa, que maravilhoso. Ao receber revelações, os profetas receberam encargos. Sem encargo não há ministério da palavra, não há profetizar para a edificação da igreja. Irmãos, esse ponto aqui é muito rico. Teria muito para falar aqui, mas eu tenho só mais 5 minutos. Eu vou me ater aqui.
porque eu fiquei muito impressionado com essa questão de receber encargo do Senhor. Nós já falamos sobre a questão que nós somos hoje um só Espírito com o Senhor. Então, o que acontece quando nós não temos encargo? Os profetas no Velho Testamento, quando a gente vê versículos assim, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí você vê lá, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Aí no 13:1, sentença que numa visão recebeu Isaías. 15:1, sentença contra Moabe. Zacarias 12:1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Malaquias 1:1, sentença pronunciada pelo Senhor. Ou seja, essa sentença era o encargo de Deus sendo dado para os profetas, e os profetas, baseado nisso que eles recebiam de Deus, eles falavam ao povo. Hoje, na era do Novo Testamento, como isso se aplica? Como que isso precisa ser praticado e desenvolvido, eu diria assim, entre nós? A gente tem um serviço de arrumação de cadeiras, vou dar um exemplo. Eu posso vir arrumar essas cadeiras porque eu entrei na escala e, puxa, agora eu estou na escala de cadeira, hoje é meu dia, mas eu vou ter que ir. Se eu não for, os irmãos vão ficar chateados, eu vou. Aí você vem, você foi responsável? Foi. Você fez o serviço? Fez, mas você fez sem encargo. Da mesma forma, nós podemos vir às reuniões da igreja sem esse encargo de ministrar Cristo como vida para os irmãos. E isso é perda para a igreja e é perda para a edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos ser pessoas cheias de encargo. E eu fiquei impressionado, porque lendo o livro do Atmani, o Ministério da Palavra de Deus, ele explica ali como que esse encargo vem. Então, na nossa experiência, nós estamos ali em oração, absorvendo Deus. Você está ali em oração, absorvendo Deus, e você vem para uma reunião. Você tem passado tempo na presença do Senhor, você tem desfrutado do Senhor. Digamos que nós estamos na nossa vida normal da igreja, está tudo bem. Então o Senhor vem e fala uma palavra, e essa palavra penetra as profundezas do seu ser. Ou seja, Deus revelou algo no seu espírito. Esse revelar algo no seu espírito, essa revelação de Deus no seu espírito, é o compartilhar da vida de Deus com você. Essa revelação, ela é uma iluminação, é um insight de luz. Bum, brilhou a luz. E você pega essa luz que foi iluminada no seu espírito e você fixa ela com os seus pensamentos. Então você considera e começa a refletir aquilo que brilhou no seu interior. Quando você começa a refletir nos seus pensamentos, logicamente que com uma mente tratada e renovada pelo Senhor, né, porque nós temos a mente de Cristo, então você começa a refletir com essa mente renovada. Essa luz foi fixada nos seus pensamentos, então um encargo foi gerado em você. Um encargo foi produzido. Você sente a necessidade de pregar o Evangelho. Você sente a necessidade de apacentar os irmãos. Você sente que você precisa funcionar nas reuniões da igreja. Por quê? Porque você recebeu o iluminar nas profundezas do seu ser, essa luz fixou com os seus pensamentos e você, refletindo aquilo que Deus revelou no seu interior, agora você, um tempo na presença do Senhor, como fala lá em 1 Coríntios 2,13, salvo engano, você começa a conferir coisas espirituais com palavras espirituais. Então Deus
vai dando as suas revelações, os seus oráculos, as suas próprias palavras, e você está recebendo palavras interiores em você e refletindo e considerando tudo aquilo que foi iluminado no seu interior, e você consegue depois transmitir isso em palavras exteriores. E quando você transmite isso, luz é jorrada sobre a igreja, sobre os irmãos, sobre aquele irmão que você está tendo comunhão. Os irmãos percebem? Esse iluminar com o seu pensamento de uma mente renovada produziu um encargo. Então, quando nós falamos a palavra, nós falamos cheios de encargo. Quando nós executamos um serviço ao Senhor, cuidando das crianças, cuidando dos jovens, profetizando nas reuniões, é com encargo. Por quê? Porque esse insight de luz, irmãos, é rápido. A luz brilha, brilhou. Só que o conteúdo daquilo que brilhou em você é muito vasto. Então nós precisamos ir ao Senhor e pedir: Senhor, o que é isso, Senhor? Você considera, você reflete, e as palavras interiores vão vindo. O Senhor vai revelando as coisas relacionadas aos mistérios da economia de Deus. E aí você começa a trazer aquelas palavras interiores, você organiza aquelas ideias, e quando você fala segundo os oráculos de Deus, você se torna realmente um despenseiro dos mistérios de Deus. E esses despenseiros dos mistérios de Deus, eles, quando falam luz, os irmãos percebem que quando os irmãos vêm dar as conferências aqui, parece que tem um holofote de luz assim jorrando sobre nós. Por isso que os irmãos brincam, né? Que lá nos Estados Unidos eles falam muito uau, uau. Por quê? Porque é luz e mais luz jorrando sobre a igreja, sobre os irmãos. Puxa, você fica impressionado. O que é isso? São irmãos que realmente passam tempo na presença do Senhor, estão abertos para as revelações de Deus, para o iluminar de Deus, e eles, refletindo essas palavras, eles conseguem transmitir o que você toca nele, embora ele use aquilo que ele tem como homem, da sua capacidade, mas tudo isso está em ressurreição, você toca além daquilo que está nele, você toca no Espírito, então a luz brilha, a luz resplandece, e você torna-se uma pessoa cheia de encargo. Um dos grandes problemas na igreja de degradação é fazer as coisas sem encargo. Quando a gente está sem encargo para fazer as coisas, acabou, abandona o serviço, porque você já se degradou. Então nós precisamos realmente, irmãos, nos atentar. Revelações de Deus no seu espírito, Deus iluminou, reflete sobre aquilo e você se tornará uma pessoa, um irmão cheio de encargo. Você vai encher as suas mãos com a vida da igreja e vai servir na igreja, mas vai servir mesmo, cheios de encargo, né? Quando ministramos a palavra de Deus, devemos nos preocupar em ter o falar de Deus e não o tema do nosso falar. Para ter o falar de Deus, quem ministra a palavra deve ter um encargo. O irmão Lee citou um exemplo num livro, Como Desfrutar Deus e como ter o desfrute e como praticar o desfrute de Deus. Ele falou que quando ele começou a ministrar, ele ficava considerando muito: Senhor, sobre o que eu vou ministrar? Sobre o que eu vou falar? Qual é o tema da mensagem? Como eu vou começar aquela mensagem? Só que ele parou e começou a simplesmente esquecer de tudo e se voltar ao Senhor para absorver Deus. E ele se preocupava somente com Cristo e nada mais, e quando, não precisa nem falar, o que ele falava era luz e mais luz sendo dispensada. E é o que fala aqui, nós precisamos simplesmente abandonar tudo, esquecer tudo e nos voltar ao Espírito, exercitar o Espírito para falar segundo os oráculos de Deus, falar aquilo que realmente Deus está falando, que o Senhor realmente nos torne esses bons ministros. Agora, para terminar,
Vamos ler aqui, ó, para ser um bom ministro de Cristo, as irmãs leiam o A, os irmãos o B, e a gente finaliza sobre essas características. No 6. Para ser um bom ministro de Cristo, devemos aspirar ter as seguintes características orgânicas. Vamos lá, as irmãs começam no A, os irmãos B. O Senhor ao máximo, para sermos enchidos com Ele e o transbordarmos para os outros, tendo Cristo ressurreto como nossa autoridade. Vamos manter a nossa vitória em Cristo, tendo um viver reavivado e um labor no apacentar. Devemos permanecer em comunhão com o Senhor diariamente e hora após hora. Devemos exercitar o Senhor na palavra de manhã cedo, para termos um novo começo diariamente. Devemos tratar Deus nosso Espírito e segundo Ele, o qual está mesclado com o Espírito Divino. Devemos viver Cristo para agradecer mediante o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Devemos edificar o hábito de falar Cristo a todo tipo de pessoas, diariamente, quer seja oportuno, quer não. Devemos lidar cabalmente com os nossos pecados. Devemos ser enchidos interiormente com o Espírito essencial e exteriormente com o Espírito econômico. Devemos acumular as experiências de Cristo e manter um rico depósito da palavra do Senhor. Sempre que ministramos a palavra de Deus, o primordial é exercitar o nosso espírito. Um bom ministro de Cristo edifica o hábito de exercitar seu espírito para a piedade, a fim de viver Cristo em sua vida diária. Amém. Os irmãos completem.